Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 4, Predições da Paixão, 8:27 a 10:52. Hoje, Marcos 10, versículo 1. Partindo dali de Cafarnaum, ele foi para o território da Judéia, Cafarnaum ao norte, Galiléia. Ele agora se dirige à Judéia ao sul e além do Jordão. Outra vez as multidões se reuniram em torno dele. Onde Nosso Senhor vai, tem a multidão. E, como de costume, de novo as ensinava. Jesus, no Evangelho de Marcos, eu já tive a oportunidade de dizer, ele ensina, cura, expulsa o demônio, perdoa o pecado. São características de Jesus no Evangelho de Marcos. Então, parte de Cafarnaum, aquela região de Cafarnaum, se dirige à Judéia. Kai ekeiten anastas erhetai estahoria tes Judaias, Judéia. Só que aqui o grego coloca que ele se levanta, anastas, que é o verbo da ressurreição. Kai peran, a região além do Jordão, do Jordano. Kai simporeu ontai, e se reúnem. Palem de novo, orloi, multidões, pros auton, em torno dele. Kai ros eipultei, palem edidasquem, e de novo ensinava autus, a eles. Esse é o contexto literário. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: então, se aproximo de Nosso Senhor? Alguns fariseus, recordem que os fariseus vêm até Nosso Senhor para colocar obstáculo a Nosso Senhor. Eles fazem oposição a Nosso Senhor. Aqui, querem colocar Nosso Senhor à prova. Para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Eles colocam a questão da lei, uma questão legal. Os fariseus se aproximam, Nosso Senhor tem a multidão, o Senhor está ensinando, vem os fariseus para colocar à prova, para terem matéria de acusar Nosso Senhor. Querem condenar Nosso Senhor, querem matar Nosso Senhor, de acordo com a lei deles. É lícito ao marido repudiar a mulher? O marido pode se divorciar? Pode casar de novo? Essa é a questão que os fariseus colocam para Nosso Senhor. Kai proseltontes farisaioi, fariseus, eperoton auton ei exestin andrignaica a polícia. Se o homem pode repudiar a mulher. Peiradisontes auton, para prová-lo, para terem matéria de acusar Nosso Senhor. Ele respondeu. Nosso Senhor sempre responde, certamente na ocasião justa, com a palavra justa. Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles queriam acusar Nosso Senhor, colocar Nosso Senhor contra a lei de Moisés. Pois bem, Nosso Senhor então usa Moisés, utiliza Moisés, cita Moisés. Nosso Senhor conheceu que eles queriam prová-lo. Que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Ele diz então que Moisés no Antigo Testamento permitiu o divórcio. Era lícito ou é lícito o divórcio no Antigo Testamento? Aqui que eles querem acusar Nosso Senhor, porque Nosso Senhor está dizendo que não pode se divorciar e casar de novo, mas eles querem colocar Nosso Senhor contra a lei, contra Moisés, contra a lei do antigo Israel. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações,
ele escreveu para vós esse mandamento. Então, é verdade, Moisés escreveu esse mandamento, o Senhor está claro, mas escreveu por causa da dureza do coração dos judeus, da antiga aliança. Por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, o Senhor agora colocará um princípio novo, uma doutrina nova, não mais o divórcio. Desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Aqui tem diversas implicações. O matrimônio na Igreja Católica é entre homem e mulher. Que isso fique claro. É a doutrina da igreja, não só doutrina da igreja, a doutrina de Nosso Senhor, muito claro aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Deus os criou homem e mulher. Deus cria homem e mulher. Tá? Primeira verdade, homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Matrimônio é entre homem e mulher. Quando se casam é uma só carne. Se é uma só carne, não pode separar. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Nosso Senhor claramente se coloca contra o divórcio. Que isso esteja bem claro. Certamente, a nossa Igreja Católica aceita a separação em certas condições, de acordo com o direito canônico, mas não aceita casar de novo, a não ser que o matrimônio seja declarado que não houve matrimônio, a não ser que o direito, a igreja declare que não houve enlace matrimonial. Tem alguns casos em que o matrimônio não foi consumado, então nesses casos a igreja declara que não houve o matrimônio e a pessoa pode casar porque não casou, não houve realmente o matrimônio. Mas quem é casado licitamente, corretamente na igreja, não pode separar e casar de novo. Separação em certos casos, a igreja admite a separação quando não há mais possibilidade de convivência, uma série de casos. Mas casar de novo não pode. De modo que já não são dois, mas uma só carne. É uma carne só, um corpo só, o homem e a mulher. E é homem e mulher. Não tem uma outra possibilidade de matrimônio na Igreja Católica. Leia o livro do Gênesis 1:27. Tem também a carta de Paulo aos Romanos. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. O discípulo não entende, geralmente não entende o que nosso Senhor coloca para o discípulo. Portanto, eles aceitariam o divórcio. Ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. Então, se alguém deixar sua mulher legitimamente casado na Igreja Católica e desposar outra mulher, isso é adultério. Está claro aqui na palavra de Nosso Senhor. Adultério.
E se essa repudiar o seu marido e desposar outro, comete adultério. Quem é licitamente, corretamente, legalmente casado na Igreja Católica, que não tem a possibilidade de declarar nulo o matrimônio e casar, deixar a mulher, ou a mulher deixar o homem e casar o homem com outra mulher, a mulher com outro homem, isso é adultério. São palavras de Nosso Senhor. Palavras muito fortes. Hoje tem toda uma discussão em torno disso, mas não se pode invalidar e esquecer, colocar de lado aquilo que Nosso Senhor está dizendo aqui no Evangelho de Marcos. E ele repete em Mateus: quem casa licitamente não pode separar. Se separa, não pode casar de novo. Se casar de novo é adultério. E casamento é entre homem e mulher. Agora, o episódio seguinte. Jesus e as crianças. Traziam-lhe crianças para que as tocasse. Recorde que o fato de tocar, quando Nosso Senhor cura, ele toca. A pessoa muitas vezes toca, e Nosso Senhor, esse contato físico com Nosso Senhor de tocar é outra característica no Evangelho de Marcos. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Os discípulos não entendem muita coisa não. Eles não tinham entendido a questão do divórcio, não tinham entendido as parábolas de Nosso Senhor. Ficavam se interrogando, se perguntando. Aqui trazem crianças para que Nosso Senhor toque nas crianças. Os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim. Aqui uma indignação de Nosso Senhor. É um sentimento. Nosso Senhor, como homem, ele tem sentimento humano. Ele é igual ao homem em tudo, mesmo no pecado. Nunca pecou. Nossa Senhora nunca pecou porque foi gerada, é Deus. Nossa Senhora nunca pecou porque foi concebida sem pecado. Então, o sentimento humano, aqui é um sentimento humano, característico do Nosso Senhor. Recorde quando ele entra no templo de Jerusalém, encontra ali vendedores, faz um chicote, expulsa. Sentimento humano, zelo pela casa de Deus. Aqui, outro sentimento humano de Jesus no Evangelho de Marcos, a indignação, porque trazem crianças para que ele toque, as crianças se aproximem dele, criem um laço afetivo, e os discípulos não querem. É como se Jesus fosse uma propriedade do discípulo, e não é, nem nossa. Então aqui tem a indignação de Nosso Senhor: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. O reino de Deus é das crianças, não só das crianças pequeninas, mas, sobretudo, daqueles que têm um coração de criança, que acolhe Nosso Senhor como coração de criança, que não guarda rancor, que não guarda ódio, que não se encoleriza e acaba fazendo coisas erradas. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O reino é das crianças. Quem tem a fé de uma criança, quem se abandona ao pai como uma criança, se abandona ao seu pai. É deles o reino de Deus. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Trazem as crianças, os discípulos não querem. Nosso Senhor fala que o reino de Deus é das crianças e daqueles que se parecem com as crianças, se assemelham às crianças. Ele não somente toca, mas abraça as crianças. Nosso Senhor abençoa as crianças, que é o verbo da Eucaristia, impõe as mãos sobre elas. A imposição das mãos é um rito da igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja, no início, segue aquilo
que fez nosso Senhor. Episódio seguinte, o homem rico. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O nosso Senhor fala do divórcio, não pode casar de novo, é adultério. Quem é casado na Igreja Católica separa, casa o homem com outra mulher, a mulher com outro homem, comete adultério. E matrimônio entre homem e mulher, porque Deus criou homem e mulher, não tem outra possibilidade na Igreja Católica. Tá? Depois as crianças, ele acolhe as crianças que trazem até ele. Agora, alguém, diz aqui o Evangelho de Marcos, alguém corre, versículo 17, iremos analisar agora. Alguém corre e ajoelha-se diante de nosso Senhor. O ajoelhar-se é sinal de adoração, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nosso Senhor já tinha falado do reino de Deus nos versículos anteriores. Para entrar no reino de Deus, tem que ter um coração de criança, tem que ser criança ou se assemelhar a uma criança. Agora alguém chega, se ajoelha diante dele e fala com o nosso Senhor, dizendo: Bom mestre, Rabi, didáscolos, que farei para herdar a vida eterna? Didáscale, mestre, agaté, bom, agatos, bom, agaté, ti, oieso, rina, zoen, aiunio, cleronomesso, o que farei? O que é que eu tenho que fazer? Poieso, farei, para herdar a vida eterna. Jesus responde imediatamente: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Aquela pessoa se aproximou e disse: Bom mestre. Nosso Senhor, na hora, coloca o adjetivo bom, que é uma característica de Deus, para o Pai. Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Só Deus é bom. Rodé Jesus eipen autor. Jesus responde, fala a ele: Ti me leges, porque dizes agaton para mim? O 10, ninguém, agatos, ei me eis ho theos. Ninguém é bom. Só Deus é bom. Certamente Jesus é bom porque ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Mas aqui ele quer colocar a bondade, atributo do Pai. E continua: Tu conheces os mandamentos. Mandamento que o fariseu, nos versículos anteriores, quiseram provar nosso Senhor. Não mates, não cometas adultério. Adultério que nosso Senhor advertiu. Não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Nosso Senhor não fala todos os mandamentos, é uma síntese dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20. Leia também Deuteronômio. Então ele replicou: Mestre, de novo, 2 vezes mestre. Quando a Sagrada Escritura repete em uma metodologia narrativa, significa que eu tenho que dar importância. O sujeito considera provavelmente Jesus mestre. E o evangelista quer acentuar esse fato. Tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Eu já tenho guardado esses mandamentos. O mandamento da lei de Deus eu guardo desde a juventude. Fitando-o, Marcos. Em Marcos, Jesus fita, olha, toca. Fitando, Jesus o amou e disse:
Jesus o amou e disse: uma só coisa te falta. Jesus sabia que ele seguia os mandamentos desde a juventude, mas uma coisa faltava àquela pessoa. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Olha o que nosso Senhor coloca. Não é só seguir os mandamentos para entrar no reino de Deus. Nosso Senhor vai além. Ele olha, ama aquela pessoa e diz: uma só coisa te falta. Ainda te falta uma coisa. Vai e vende o que tens. O apego. Aquela pessoa era apegada à riqueza, à matéria, aos bens materiais. Nosso Senhor manda vender tudo o que tem, para não ter apego, para não ter avareza. Porque o apego nos prende à terra, aos bens da terra. Quando o nosso olhar, a nossa vida, toda a nossa existência tem que estar direcionada ao céu, aos bens do céu. Vende o que tens, tudo que tem vende. Dá aos pobres. Aqui nós somos muito preocupados com os pobres. Nossa vida tem que ser uma vida de caridade, direcionada aos pobres. Os bens que eu tenho é para repartir com os pobres. Livremente. Eu tenho liberdade, mas se eu quero atingir, chegar ao reino de Deus, se eu quero entrar no reino de Deus, eu tenho que praticar a caridade. A caridade faz parte para todos nós que queremos entrar no reino de Deus. Vende o que tens, tudo que tens, dá aos pobres, atenção aos pobres, aos que têm necessidade, aos que precisam, e terás um tesouro no céu. Quando eu dou o que eu tenho ao pobre, eu adquiro um tesouro no céu. E quando eu não dou, não adquiro. Quando eu sou apegado aos bens terrenos, não adquiro. Como é que eu vou entrar no reino de Deus se eu sou apegado? Eu tenho que me desapegar. Eu tenho que ajudar, principalmente os que precisam. Depois, vem e me segue. Não se pode seguir nosso Senhor quando se tem apego no coração, apego aos bens materiais, quando não se ajuda o necessitado. Não se pode, aqui está claro. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, só depois de vender, de dar o que tem tudo, vem e me segue. Ele, porém, contristado, triste com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Não, o Senhor sabia que ele tinha esse problema com ele. Ele era apegado à riqueza material. Quantos irmãos nossos são apegados a riquezas materiais e outras riquezas espirituais, o orgulho, a prepotência, a luxúria, ao pecado? Tem que largar tudo isso. Se pode entrar no reino de Deus com esse apego. Aqui é claro o apego material. E muito bonito o versículo 21. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Rodé Jesus emblepsas fitando autor a ele, egapesen, agape, amor, amar, egapesen, não é agape, é agape, é o amor cristão, que significa dar a vida pelo irmão. Aqui Jesus ama aquela pessoa, mas conhece que ele é apegado aos bens materiais. Então, nosso Senhor, porque ama, fala claramente. Então, quando eu amo alguém, quero ajudar alguém, eu tenho que dizer a verdade. Nosso Senhor disse a ele: tu quer entrar no reino de Deus? Eu quero. Eu sigo o mandamento. Portanto, vem tudo que tu tem. Por quê? Porque era o apego. Aquela pessoa era apegada aos bens materiais. Nosso Senhor conhecia. Para que tu entres no reino de Deus, tu tem que se desapegar dos bens materiais. Melhor maneira é dar aos pobres, para adquirir um tesouro do céu. Quando eu ajudo um pobre,
eu adquiro um tesouro no céu. Infelizmente, aqui o evangelista diz que aquela pessoa saiu com o coração pesado, contristado, triste, pois era possuidor de muitos bens. Aproveitando essa ocasião em que o homem, aquela pessoa, saiu contristado, porque era possuidor de muitos bens, nosso Senhor continua. Versículo 23. Então, Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos, falava com aquela pessoa. Já tinha anunciado a questão do divórcio, não pode. Quem casa de novo e é casado é adultério. O encontro com as crianças e essa pessoa que se aproxima e pergunta o que fazer para entrar no reino de Deus. Aqui, agora, Jesus olha em torno e fala com os discípulos. Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Atento, irmão, com a riqueza. Atento com o perigo da riqueza. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Por quê? Porque no Antigo Testamento, e eles ainda pertenciam ao Antigo Testamento, o Novo começará com a morte e ressurreição do nosso Senhor, a riqueza é considerada um bem. Então, o homem justo é aquele rico e tal. A riqueza não é um mal em si. Toda riqueza vindo de Deus é um bem, a riqueza material. Mas o uso da riqueza, a questão é o uso. Como eu vou usar a riqueza que eu tenho? E também não é só riqueza material, é riqueza espiritual. Aqui, a atenção dele é para a riqueza material, mas podemos refletir a nível de riqueza espiritual. Todo dom que eu tenho, material ou espiritual, não me pertence, pertence ao outro, aos outros. Eu não tenho que me apegar a nada, nem a bem material, nem a bem espiritual. Quem tem o dom de ensinar, que ensine gratuitamente. Quem tem o dom de corrigir, que corrija. Quem tem dom material, coloca à disposição da comunidade. Assim a igreja vive. Isso é o que nosso Senhor quer. Mas quem tem bem material, é o que ele está falando aqui, tem que colocar esse bem a serviço de quem não tem, que é a caridade. Mas, volto a insistir, não é só bem material, é bem também espiritual. Toda a nossa vida tem que estar a serviço dos irmãos. E eu não tenho que exigir nada, eu sou um servo inútil. Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam admirados. Jesus, porém, continuou a dizer, filhos, intimidade de Jesus com os discípulos, como é difícil entrar no reino de Deus. Se nosso Senhor insiste, é porque é uma coisa muito importante e é porque é muito difícil entrar nesse reino de Deus quem tem apego à riqueza. Não é quem tem riqueza, quem tem apego, quem não ajuda os outros quando tem condição de ajudar. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Muitos aqui querem interpretar isso aqui ao pé da letra, o camelo, a agulha. Não tem isso, ele está dizendo que é muito difícil. Tão difícil como esse camelo entrar no fundo da agulha, ou o que ele queria dizer para os discípulos na época. Está dizendo que é muito difícil, esse é o sentido. Às vezes a gente perde detalhes, quer saber por que o camelo, por que a agulha. Está dizendo que é muito difícil, a situação quase impossível. Para Deus não é. Então aquele que tem riqueza, aqui material, e não ajuda o outro, e se apega à riqueza só para si, está difícil entrar no reino de Deus. Muito. Agora, aquele que tem riqueza e ajuda, certamente entra no reino de Deus. A questão é não ajudar, é se apegar. E podendo ir além. Riqueza também no sentido espiritual. Qualquer riqueza que eu tenho, qualquer dom que eu tenho,
Eu tenho que colocar a serviço da comunidade. O dom que eu tenho não é meu, porque tudo que eu tenho é dom de Deus. Se eu sou de Deus, tudo que eu tenho é dom de Deus. Tudo vem de Deus. E tudo tem que retornar a Deus através da comunidade, da nossa vida. Na família, na casa, no trabalho, na comunidade, colocar a nossa vida e os dons que eu tenho a serviço dos outros. Esse é o sentido. Certamente aqui riqueza material, mas não só. Eles ficaram muito espantados, os discípulos, e diziam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Então era essa a mentalidade deles. A riqueza, quem era rico era de Deus, quem era pobre não era. Mentalidade, muitas vezes, do Antigo Testamento. Não é correta essa mentalidade. A riqueza vem de Deus, certamente tudo, né? Mas tem que se colocar a serviço. Não é porque é rico que está no céu. É o rico que é cristão, que coloca o bem à disposição. Jesus, fitando-os, disse: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Lá em Lucas 1, 26 a 38, eu vou analisar Lucas no próximo curso, tem a mesma frase: para Deus tudo é possível. Para quem acredita, tudo é possível. Então, irmãos e irmãs, vamos colocar os dons que nós temos, qualquer dom, material ou espiritual, a serviço dos irmãos. Recompensa prometida pelo desprendimento. Logo em seguida, Pedro começou a dizer-lhe. Pedro é sempre o apóstolo que se manifesta. Será o chefe da igreja. Será o primeiro papa da igreja católica. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então, o senhor estava falando da riqueza, não se apegar, largar tudo, vender tudo, dar aos pobres. Aí Pedro na hora reage. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Deixou o barco, né? E te seguimos, deixou o trabalho. Jesus declarou: em verdade vos digo, cada vez que nosso Senhor fala em verdade, em verdade, em verdade vos digo, ele está falando daquilo que ele viu com o Pai, ou do Pai. É uma revelação, é uma teofania. Vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa ou por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, desde agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mãe e filhos e terras com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Vamos entender aquilo que nosso Senhor está dizendo. Eis que nós deixamos tudo, disse Pedro. E nosso Senhor, na hora, responde a Pedro: em verdade vos digo, não há quem tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, terras, por causa de Cristo e do Evangelho de Cristo. Não é deixar por qualquer causa, entenda. É aquele ou aquela que deixa tudo que tem, inclusive a família, a segurança pessoal, o dinheiro, a riqueza, o poder, por causa de Cristo, se consagrando a Cristo. Aqui todos os sacerdotes, os religiosos, o leigo consagrado, ou o leigo que vive em casa em função de Cristo e do Evangelho, todo aquele que se desapega, o que deve se desapegar. Também um alerta para o sacerdote, para o consagrado, para o leigo consagrado, para todo aquele que quer viver o Evangelho com radicalidade, né? Se desapegar de tudo, mas terá uma recompensa. Aqui nosso Senhor vai além do desapego. Ah, você deixou tudo? Deixei. Pois bem, você vai alcançar a vida eterna. Você terá o tesouro do reino dos céus, com perseguições. Marcos é claro. A gente deixa tudo
abandona tudo, ou deve deixar, uma vez que é consagrado, também é um alerta. Vou receber em troca, aqui nessa terra também, que não receba 100 vezes mais, o Senhor fala aqui, quer dizer, a recompensa é muito maior. Se eu deixo, a minha recompensa será muito maior. Não tem nem proporção. Se eu deixo um, eu recebo 100, se eu deixo dois, 200, a proporção é muito grande. Que não receba 100 vezes mais desde agora nesse tempo. Então já agora recebe casa. Quantos irmãos a gente conhece? O padre, que tem que deixar a casa, a família, não casa, não tem filho. Mas quantas pessoas a gente conhece na comunidade que se tornam mães nossas, pais nossos, irmãos nossos, filhos nossas, filhas nossas. Temos a casa paroquial, vivemos, não falta nada, temos a alimentação, temos tudo. Então aquilo que nosso Senhor fala, acontece. Aquele que realmente deixa tudo, recebe tudo. Quem não deixa tudo, não vai receber tudo. E já recebe tudo aqui nessa terra. E é verdade. A vida paroquial, a vida do consagrado em comunidade, do leigo também consagrado em comunidade, recebe. Nosso Senhor não deixa a gente só. Você já recebe uma recompensa aqui e no mundo futuro a vida eterna. A questão é que essa recompensa aqui vem com perseguição. Por quê? Porque se nosso Senhor foi perseguido, nós seremos perseguidos. Se ele morreu na cruz, de que jeito eu quero morrer? Ele causou divisão. Então muitas vezes nós causamos divisão por aquilo que ensinamos, que falamos. Causamos divisão e somos perseguidos. Então nosso Senhor alerta para a perseguição. Deixe tudo, abandone tudo, siga nosso Senhor. Você será recompensado aqui com perseguição. E no mundo futuro, a vida eterna. O que é que vale mais? Deixar tudo. Além de já ter uma recompensa aqui, apesar de ser com perseguição, eu terei a vida eterna, que é o essencial, que é o sentido da nossa vida. Então, irmãos, vamos deixar tudo por causa de Cristo e do Evangelho. Não é por qualquer causa, não. Aqui não é qualquer causa humana. Vou deixar tudo por um objetivo humano. Não é isso, não. É por causa de Cristo e do Evangelho. Então, terei recompensa aqui, sim, e terei a vida eterna. Recompensa aqui, mas também com perseguição. Jesus alerta aqui no Evangelho de Marcos. O evangelista alerta também a sua comunidade, que foi uma comunidade perseguida. Quando Marcos escreveu, a comunidade foi perseguida. A igreja sempre foi perseguida e será. Pelo anúncio da verdade. Haja visto aí, hoje em dia, toda essa situação do matrimônio, que estão querendo mudar tudo. Quando o matrimônio na igreja católica é entre homem e mulher, não tem outra saída. O Gênesis na igreja católica e na leitura do Gênesis, do Evangelho, aqui, Evangelho de Marcos, de Mateus 19, é matrimônio entre homem e mulher. E hoje estão querendo mudar? Não pode. Nós temos que anunciar. Né? Muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Por que nosso Senhor fala isso aqui? Porque na terra, onde nós vivemos aqui na terra, parece que só quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem autoridade, que são os primeiros. Ok. Aqui é assim, no céu é o contrário. Quem não teve nada aqui, terá no céu. Quem teve tudo aqui e não partilhou, não terá nada no céu. Nem entra no céu. O reino de Deus é o contrário. Quem tem tudo aqui, autoridade, poder, dinheiro, influência, tudo isso, manda, desmanda e tal, e não ajuda o outro, nem entra no reino. Se entrar porque se arrependeu, fica lá atrás. E quem aqui não teve nada, humilhado, perseguido, aquele que deixou tudo por causa de Cristo e do Evangelho, foi perseguido, esse será o primeiro no reino de Deus. A ótica do reino é contrária à nossa. Aquilo que o mundo diz que é certo, para o reino é errado. E aquilo que para o reino é errado, para o mundo é certo. É o contrário. E a decisão é nossa. Cada um terá que decidir o que quer e o que irá fazer com a sua vida. Recomendo que deixe tudo e siga o Evangelho do nosso Senhor. Certamente quem é casado, continue na sua vocação, mas coloque sua vida em função. Quem é casado, o homem, em função da mulher, a mulher em função do marido e dos filhos. E os filhos obedecendo aos pais. Assim todos viveremos.
o Evangelho de Nosso Senhor. Quem não é casado, consagre sua vida a Nosso Senhor. Terceiro anúncio da paixão. Agora, versículo 32. Estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. Estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Então, depois de Nosso Senhor falar essa questão de deixar tudo, vai receber aqui na terra tudo, 100 vezes mais perseguição, eles vão andando, estavam na Judéia, retomam o caminho. Evangelho de Marcos, Jesus caminha, a igreja caminha, eu estou em caminho, a vida é um caminho de renúncia de tudo isso, com perseguição, para chegar ao reino de Deus. Esse é o Evangelho de Marcos. Esse é Jesus no Evangelho de Marcos. Eles estavam no caminho, na Judéia, agora sobem para Jerusalém. É muito importante o fato de subir para Jerusalém. Subir para Jerusalém significa que Jesus anunciará a sua paixão pela terceira vez, porque é em Jerusalém que ele será morto. Então aqui tem todo um clima de medo, de tristeza, assustado. Os discípulos assustados acompanham com medo Jesus à frente, ele sempre à frente, subindo para Jerusalém, é ele que vai à frente. A igreja nunca pode esquecer de que a gente segue Jesus, ele que vai à frente. Cuidado para não colocar teologias à frente de Nosso Senhor, que não tem nada a ver com Nosso Senhor. A igreja tem que caminhar atrás de Nosso Senhor, seguindo Nosso Senhor. A igreja em caminho, subindo para Jerusalém, para a paixão, para a morte e ressurreição. Jesus à frente, eles assustados, com medo, tomando os 12, agora não mais todos os discípulos, os 12 novamente consigo. Tem hora que é com o discípulo, tem hora que é com os 12. Começou a dizer o que estava para acontecer. Se afasta do grupo maior dos discípulos, se fala agora, se direciona aos 12. Eis que subimos para Jerusalém, segunda vez Jerusalém. É o local da morte e ressurreição de Nosso Senhor, cidade santa de Israel. E o Filho do Homem, diversas vezes Nosso Senhor fala que ele é o Filho do Homem de Daniel. Daniel 7, 13, 14. Profecia de Daniel 7, 13, 14. Leia lá. O Filho do Homem que é Deus. Então, cada vez no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, quando ele fala que ele é o Filho do Homem, ele está dizendo, eu sou Deus. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes saduceus e aos escribas fariseus, ao sinédrio de Jerusalém. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, aos romanos. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. Pela terceira vez em Marcos, Jesus anuncia a sua morte e a sua ressurreição. Acontecerá em Jerusalém. Por isso, todo esse clima de medo, os discípulos assustados, ele falando com os 12 em particular. Tem momentos que fala só com os 3, aqui com os 12. E anuncia claramente, eis que subimos, o verbo subir, já disse, é o verbo da ressurreição. Eis que subimos para Jerusalém. Jerusalém é a cidade da morte, rebaixamento e da ressurreição, da kenosis total e da ressurreição. E o Filho do Homem, Jesus fala do Antigo Testamento, da profecia de Daniel,
será entregue ao sinédrio, aos saduceus, aos fariseus, aos doutores da lei, aos escribas, ao chefe dos sacerdotes, a Anás e a Caifás, que o condenarão à morte e à morte de cruz. Entregarão Jesus aos romanos, porque a autoridade política naquele momento era Roma, pagã, por isso que eles chamam gentil, Roma pagã. Pilatos, que é o procurador, vai lavar as mãos e o Senhor será condenado. Entregarão aos gentios, zombarão dele. Portanto, irmão, se zombam de você, por causa de Cristo e do Evangelho, agradeça a Deus. Cuspirão nele, se cuspirem em você por causa de Cristo e do Evangelho, agradeça a Deus. O açoitarão e o matarão. Jesus morrerá, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Toda a Igreja Católica e toda a humanidade, ainda que não saiba disso, a humanidade vive em consequência do que aconteceu aqui, do que Nosso Senhor disse aqui. Ele sofrerá, sofreu, morrerá e morreu, mas ressuscitará e ressuscitou. Aguardamos somente o retorno glorioso de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fique em paz com o Senhor.